Pera aí. Ei, o vídeo já começou? Já começou? Ah, então vamos lá, né? Hi guys! How are you? Welcome to the English class. Here is Teacher Diego. Ok? Eu preparei essa videoaula aí para você que está de quarentena, né? Você que está se protegendo aí dentro de casa contra esse tal desse coronavírus, né? Então, vamos aí estudar, vamos afiar para quando nós voltarmos aí com tudo, certo? E nessa quarentena do inglês, eu preparei um assunto para vocês aí, uma videoaula sobre quantifiers. Mas, teacher, quantifiers? O que é isso? Então vamos lá, vamos ao vídeo que vocês vão entender que assunto é esse. Roda o vídeo aí! Então, let's go, pessoal. Vamos lá então, né? Vamos aqui, quarentena do inglês. Vamos ver aqui quantifiers, que é aí o assunto dessa videoaula. O que são os quantifiers? Vamos ver? Quantifiers são expressões usadas para indicar e fornecer informações a respeito da quantidade de algo, né? De alguma coisa. Então, os quantifiers são expressões que indicam o quê? Quantidade. Bastante, muito, pouco, né? Então, essas expressões, elas são no inglês aí os quantifiers, os quantificadores, ok? E elas mostram aí a quantidade de alguma coisa, de algo, certo? Então, vamos ver aqui. Nós temos aí dois tipos de quantifiers. O countable, que são aqueles substantivos que podemos contar, tá certo? E nós temos também os uncountable, que são substantivos que não podemos contar, tá certo? Então, vamos ver aqui. Pessoal, por exemplo, nós temos aí algumas coisas que não podemos contar. Por exemplo, o tempo. Você não conta um tempo, dois tempos, três tempos, né? Você não conta, você conta as horas, os dias, os meses, né? Agora, você não conta o tempo nesse sentido, né? Ele é não contável, certo? Nós temos também aí, por exemplo, gasolina. Você vai contar, você vai saber quanto de gasolina. Tem uma gasolina, duas gasolinas, três gasolinas. Não funciona dessa forma, né? Então, você conta os litros de gasolina, né? A quantidade ali daquela gasolina. Então, existem substantivos não contáveis. Daqui a pouquinho, vocês vão ver aqui uma lista desses substantivos, né? Que são apenas alguns, né? Também vou estar passando para vocês, gente, o PDF do assunto para que vocês leiam, interajam do assunto, tá? Para não ficar só na videoaula. Então, vamos ver aqui o primeiro. Olha, vamos ver aqui o primeiro é o much. Much é usado nos casos de substantivos não contáveis. Pessoal, preste muita atenção nessa hora. Tem muitas videoaulas por aí na internet que não explicam alguns detalhes do much. O much, ele é um quantifier usado apenas para frases negativas, interrogativas e frases com auxiliares, por exemplo, igual frases com o do, does, né? O did. Então, são frases que que são negativas, interrogativas ou possuem um auxiliar na frase. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, how much sugar do you need? Novamente, how much sugar do you need? Quanto de açúcar você precisa? Então, nós temos aqui uma frase interrogativa, né? Então, aqui aqui está perguntando quanto de açúcar você precisa, né? Então, está expressando essa ideia. O açúcar, você não conta o açúcar, você conta colheres de açúcar, né? Nesse sentido. Mas o açúcar, você não vai lá contar grão por grão, né? Não tem como, né?
Então, o açúcar é um substantivo não contável. Dessa maneira, eu posso utilizar much nessa frase aqui, how much sugar do you need? Porque eu estou perguntando aqui a quantidade de açúcar, né? Mas eu não conto aquele açúcar, tá? Então, much vai nessa frase. Eu não posso usar nessa frase os outros, que é o many e a lot of. Nós vamos ver aqui os três, né? Que é much. Nós vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui, o many. E vamos ver a lot of, ok? Tem muitos quantifiers, mas tem mais alguns quantifiers. Nós não vamos não vamos adentrar tanto nessa videoaula sobre os outros quantifiers. Vocês terão um PDF aí, onde vocês poderão ver sobre esses outros assuntos. Mas temos aqui o much. Agora vamos ver aqui o segundo quantifier. Nós vamos ver aqui agora o many. O segundo aqui, ó. Many é usado nos casos de substantivos, tá até errada a frase aí, tá? A palavra em substantivo, substantivos contáveis. Exemplo: many students are there. Many students are there. Então, nós estamos falando aqui de estudantes. Estudantes eu posso contar. Eu posso contar um estudante, 2 estudantes, 3 estudantes e assim por diante. Então, estudante é um substantivo contável. Dessa forma, nessa frase, eu posso fazer uso do many, né? Eu não posso usar nessa frase o much. O much ficaria incorreto nessa frase. Nessa frase, se eu estou falando de substantivo contável, você pode contar esses estudantes, então eu vou usar aqui o many. Many students are there. Many students are there. Muitos estudantes estão lá. Estou afirmando. Veja que não é como o much que eu tinha falado anteriormente, que o much é usado para negativa e para frase interrogativa e auxiliar, onde tem os verbos aí auxiliares. Nesse caso aqui não tem verbo auxiliar, não é negativa e não é interrogativa. Então eu vou utilizar o many, que, né, aí many, muitos ou muitos estudantes estão lá. Gente, nós temos aqui o terceiro caso. Logo embaixo aqui nós temos a lot of. Tá certo? Quando você vai falar aí a palavra, esse lot aqui, ele vai receber aí você vai pronunciar ele como um som de R, né? A lot of. A lot of. A lot of. Ok? Então, é usado em ambos os casos. Agora, preste muita atenção. Esse cara aqui é o mais utilizado em frases da língua inglesa. Mas, veja só. Professor, e quando eu estiver usando lá o much, né? O senhor falou que o much é utilizado para frase negativa, interrogativa e quando tem verbo auxiliar, o do, did, o does, verbos auxiliares aí nas frases. Mas, e se eu quiser fazer uma frase que tenha substantivo não contável nessa frase e que ela seja afirmativa? Ou seja, eu vou usar substantivo não contável e ela não vai ser negativa, nem interrogativa, nem verbo auxiliar. Ela vai ser afirmativa. Aí é onde entra a lot of. A lot of eu posso utilizar ele quando essa frase for afirmativa com um substantivo não contável. Exemplo, lá embaixo, ó. I have a lot of time. De novo. I have a lot of time. Então, eu tenho bastante tempo. Né? Essa frase aí se encaixa de forma muito ideal, de forma aí, nessa quarentena. Né? Vocês aí em casa estão com muito tempo para estudar, então você vai chegar e falar para sua mãe, I have a lot of time. Né? Então, eu tenho bastante tempo. Então, esse a lot of eu posso utilizar aqui nesse caso da frase afirmativa, certo? A lot of também eu posso utilizar ele, muitas das vezes, no lugar do many. Tem muitas pessoas que a utilizam dessa forma, tá? Então, a lot of, pessoal, a lot of,
que aí você pode perguntar, mas professor, essa palavra aí significa bastante, muito, muitas, muito, muita, significa tudo isso. Bastante, muito, muita, muitos, muitas, tá certo? E a lot of, ela é que foi, se a gente pegar essa palavra a lot of, a gente vai falar assim, poxa, professor, mas é uma palavra tão grande para significar algo tão pequeno. A lot of, 3 palavrinhas. Mas é porque se a gente for traduzir para o português de Portugal, significaria assim um bocado de, né? A lot of, um bocado de. Mas aqui no português, né, no Brasil, nós teremos essa expressão aí bastante, tá certo? I have a lot of time. Então, esse aqui é o uso do lot of. Vamos ver aqui então. Pessoal, aqui, vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Ó, did you pass too much butter? Did you pass too much butter? Né? Nós temos aqui, você passou muita manteiga. Presta atenção. Eu tenho aqui, por que eu estou utilizando much nessa frase e não estou utilizando many? Por quê? Porque nessa frase, gente, eu estou falando de manteiga. Manteiga. Você não passa uma manteiga, nem 2 manteigas, nem 3 manteigas, né? Nem 2 manteigas, nem... Eu não estou falando dessa questão, né? Então, did you pass too much butter? Manteiga é um substantivo não contável, né? E outra coisa, olha só nessa frase. Nós temos aqui a presença do did, que é um verbo aí auxiliar que indica que a frase é uma pergunta do passado, né? Então, o que nós estamos falando, nós estamos usando aqui um verbo auxiliar que indica uma pergunta no passado. Então, did you pass too much butter? Então, você passou muita manteiga, né? Então, aqui eu vou usar much. Manteiga não se conta. E nós temos aqui did, verbo auxiliar, e aqui é uma pergunta, tá certo? Então eu usei o much. Vamos aqui. Segunda frase. I bought many spoons for dinner. I bought many spoons for dinner. Então nós temos aqui, eu comprei muitas colheres para o jantar. Gente, estou falando de que spoons, né? Então spoons é colheres, no caso aqui no plural. Colheres, você conta 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres e assim por diante, não é isso? Então, essa frase aqui eu estou falando de algo que é contável. Eu posso contar a quantidade de colheres, né? Manteiga, eu não podia contar a quantidade de manteiga, né? Eu poderia falar assim, passa 2 manteigas aí. Não, né? Isso não acontece na prática, né? Mas colheres eu posso falar que eu comprei muitas colheres, porque colheres eu posso contar. Se eu posso contar colheres, nessa frase eu não poderia utilizar o much, eu teria que utilizar, e vou utilizar aqui, né? Estou utilizando o many. Many, eu comprei muitas colheres. Então, olha o much, significa muita. Sem plural, muita, não é muitas, não. Muita ou muito. E many, muitas. Terceira frase. I passed a lot of butter. Olha só. Eu passei muita manteiga, né? Por que eu trouxe esse último exemplo? Pessoal, vocês lembram lá que eu falei que o much é só para frase afirmativa, negativa ou que tem verbo auxiliar, né? E que tem que ter também aqui no caso butter, não é um substantivo não contável, que é manteiga, né? Agora eu falei, e se eu tiver na frase o substantivo não contável, mas que essa frase não é nem negativa, nem interrogativa, e essa frase também não tem verbo auxiliar. O que eu tenho que fazer então? Aí vem o uso do a lot of, né? I passed a lot of butter.
Eu passei muita manteiga. Então aqui nós temos o uso do a lot of, ok? Vamos ver aqui, ó, alguns substantivos incontáveis, né? Nós temos aqui, ó, power, poluição, pollution, poluição também. Aliás, ó, pessoal, eu peguei da internet aqui, tem power, né? Seria aí força, né? Poder. Então tá errada essa primeira tradução, tá bom? Não leve em conta. Então nós temos aqui a segunda, pollution, poluição, gas, né? Nós temos o gas, gasolina, hair, cabelo, help, ajuda, bread, pão, butter, manteiga, beer, cerveja, progress, progresso, rain, chuva, information, informação, salt, sal, juice, suco, né? Coal, carvão, energy, energia, comfort, que é conforto, technology, tecnologia, meat, carne, time, tempo, work, trabalho. Então nós temos aqui alguns substantivos incontáveis. Vamos ver uma atividade aqui então, gente. Vamos fazer aqui uma pequena atividade. Vamos lá, ó. Quando você estiver fazendo essa atividade aí, é só para vocês aí fixarem um conteúdo, tá? Vocês vão tentar aí identificar se você vai usar na frase aqui do inglês, se você vai usar o much, o many ou a lot of, ok? Então aqui, ó, he could not hold it out. Aí nós temos aqui longer. Então nós temos um espacinho para você aí pensar em qual quantifiers você vai usar. E aqui nós já temos a tradução. Ele não poderia aguentar por muito mais tempo. Gente, presta atenção. Gente, eu estou falando aqui de tempo. Eu estou falando aqui de tempo, né? E estou usando aqui, presta atenção que nós estamos em uma frase negativa. Então vamos lá, vamos pensar. Se eu estou com uma frase que é negativa, né, e tem um substantivo não contável nela, qual quantifiers eu vou usar nessa frase? Então aqui seria o much. He could not hold it out much longer, ok? Então nós temos aqui ele não poderia aguentar por muito mais tempo. Segunda frase. Aqui, muitos dias se passaram desde que eles chegaram ao país. Olha, presta atenção que eu estou usando aqui o muitos. Gente, quando você vê esse cara aqui, muitos ou muitas, de cara, assim, não tem muito erro, tá entendendo? Você já pode pensar aqui o seguinte, que é o many, né? Eu estou falando de dias, days, né? Days have passed since they arrived in the country. Então nós estamos falando aqui de dias. Dias eu conto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não conto tempo, mas dias eu conto, né? Então aqui seria o many. Many days have passed since they arrived in the country. Então nós temos aqui many. Agora nós temos aqui we had, no final, fun. Então nós temos aqui nós tivemos muita diversão. Certo? Nós tivemos muita diversão. Gente, diversão, você conta? Uma diversão, 2 diversões, não, você não conta. Então, aqui nós temos um substantivo não contável. Então, professor, então é só meter aí o much, porque não é contável? Não, não é assim, né? Não funciona dessa forma. Você lembra lá que o much só é usado para frases negativas, interrogativas ou que tenha verbo auxiliar. Nesse caso, é uma frase afirmativa. Então, eu estou aqui diante de diversão do substantivo contável numa frase afirmativa. Não dá para usar o much. Então, eu só tenho uma opção, usar o a lot of. Então, seria we had a lot of. Ok, pessoal? We had a lot of fun. Então, nós ficamos por aqui, né? Vocês terão acesso aí ao PDF
E também nós ainda estudaremos os outros quantifiers, que vai falar de pouco, né? Vai falar de pouco, poucos, poucas. Então nós veremos, né, logo outro vídeo, nós teremos outro vídeo aí para essa outra parte da videoaula. Então, galera, vamos estudar nessa quarentena do inglês.